Vamos orar, iniciando, de fato, o nosso estudo. Pai, nós te damos graça pela bondade e compaixão do Senhor, pelo teu grande amor e misericórdia. Mais uma vez estamos aqui todos reunidos para meditar na sua palavra. Abençoa cada um que está aqui, meu Deus. Quem for chegar também os abençoa. Possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus, nos revela o Espírito por detrás da letra, para que saibamos qual Espírito o Senhor nos visita neste momento. Em nome de Jesus, nós invocamos o Mestre dos Mestres, o Rabi dos Rabis, o Espírito Santo, para nos ajudar a compreender a bendita, profunda e poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não há como eu saber o que é pecado sem conhecer as leis, porque pecado é transgressão da lei. Se eu não transgredir a lei, não cometi pecado. Ainda que aquilo que eu faça alguém não concorde, não pode dizer que é pecado, porque não há uma proibição. Se eu deixei de fazer algo e aquilo não é uma ordem para ser feita, também não pequei. Eu falei para vocês já uma vez, ainda vou repetir isso na aula sobre pecado, que há dois tipos de pecado: pecado por comissão e o pecado por omissão. Pecado por comissão é quando você faz o que não devia ter feito. Pecado por omissão é quando você não faz o que deveria ter sido feito. Então, nós podemos pecar dessas duas formas. Por isso que existem leis: faça, faça, faça. E há leis que dizem não faça, não faça, não faça. Tá? Então, as leis de Deus também são assim. Quando a Bíblia fala faça o contrário, já está incluído como uma lei que você tem que obedecer. Como assim? Por exemplo, quando o Senhor fala assim, você sabia que no reino de Deus, não no antigo pacto, no reino de Deus, na lei do reino, não orar é pecado? Porque orar é um mandamento de Cristo. Crente que não ora está pecando pelo fato de não orar. Os pecados que ele comete por não estar orando são outros pecados, mas só o fato de não orar já peca. Por quê? Existe uma ordem para nós orarmos. Orar em todo tempo, sem cessar. É um mandamento, é imperativo, tem que fazer. Se eu não oro, peco. Estou transgredindo uma lei. Se eu não jejum, eu peco. Porque jejuar é um mandamento que faz parte da lei do reino de Deus. Então, se eu posso jejuar e eu não jejuo, estou pecando. Olha só, muita gente peca por não fazer essas coisas e não sabe que está pecando. Aí quando o pastor fala assim, irmãos, ou quando a esposa do pastor está lá, irmãos, amanhã tem oração. Amanhã é culto da intercessão, da oração. Irmãos, vai ter jejum na igreja. Tem consagração. Aí os crentes ficam lá, mas pastor só quer me obrigar a orar. Ele tá te conduzindo a praticar o mandamento. E quando o crente reclama, pastor quer me obrigar a orar. Eu sou obrigado a orar. Se você é crente, você é obrigado a orar. Tem coisas, irmãos, que somos obrigados a fazer, porque se não fôssemos obrigados, nós não faríamos. Mesmo sendo obrigado, o povo não faz. Tem tanta coisa, irmão, que é obrigado e a gente não faz. Imagine se não fosse. Então, quando nós não fazemos essas coisas, nós estamos transgredindo a lei de Deus, estamos pecando contra Deus. Tá? Estamos transgredindo. Transgredir é quebrar, é ir contra, é romper um princípio. Não podemos fazer isso. Jesus falou, orai e vigiai. Ou seja, não orar, não vigiar também é pecado.
Crente que não vigia, peca. Por não vigiar, o fato de não vigiar. Eu não vigio, pecou. Não, eu pequei porque eu não vigiei. Você pecou porque não vigiou e pecou depois de não ter vigiado. O pecado só faz aumentar. Então, por isso que é importante nós conhecermos a Constituição, as leis do reino de Deus. Tá? E hoje eu quero finalizar, se Deus assim permitir, quiser, finalizar esses pontos cruciais que nós estamos destacando da Constituição do Reino de Deus. Nós já lemos um pouco sobre o capítulo 5, que é onde está registrado a lei do reino, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Falei, repito e vou repetir sempre que eu me lembrar. Esses 3 capítulos precisam ser leitura de cabeceira. Você tem que ler todo dia. São os 3 capítulos mais importantes da sua leitura diária. Porque é nesses 3 que estão as leis do reino. É nesses 3 capítulos que estão revelados a lei do reino. Jesus contou essas leis, ele falou ela. Então, e foi dado ordem para registrá-las. Nós precisamos entender esses 3 capítulos com muita graça. Então, falamos um pouco já sobre o capítulo 5, que toda a Constituição, nesses 3 capítulos, dividida em 7 seções, já falamos aqui sobre isso. Falamos um pouco sobre a primeira seção, que são leis que tratam sobre a natureza do povo do reino, que vai do versículo 13 até o versículo 12 do capítulo 5. Nós falamos também sobre a influência, as leis que tratam sobre a influência que temos que ter como pessoas do reino de Deus. Já falamos sobre isso. E eu quero falar um pouquinho sobre a terceira seção, as leis com respeito à lei diária do povo do reino. Práticas diárias do povo do reino. Capítulo 5, versículo 17. Porque a terceira seção, ela vai do versículo 17 até o 48 do capítulo 5. É a terceira seção da Constituição do reino de Deus. Terceira seção das leis do reino de Deus. Tá? Então, o que ele trata dentro dessa terceira seção? Ele vai falar assim, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Ele vai complementar. Ele não está anulando. Ainda continua sendo pecado matar. Ele vai agora colocar o que faltava ser colocado. E é colocado para nós que somos do reino e estamos na graça hoje. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem disser a seu irmão raca será sujeito a julgamento do sinédrio, e quem lhe disser moré estará sujeito a geena de fogo. Falamos sobre isso aqui na aula passada. A gente foi até o versículo de número 20, até o 26, que fala quando a pessoa, do versículo 17, do versículo 23 até o 26, ele vai falar sobre o que acontece com a pessoa que está intrigada com outra e essa pessoa morre. E a pessoa que ficou viva perdeu a oportunidade de se reconciliar. Aí o seu irmão morreu e ele guardava uma contenda com seu irmão que ficou vivo. O que ficou vivo, vai entrar em prisões espirituais. Demônios virão sobre a sua vida. E ele não vai sair daquele sofrimento até pagar o último centavo daquela intriga que ele teve com seu irmão até o seu irmão morrer. E eu mostrei para vocês nesse texto, e há outros textos que mostram que crente que não perdoa
pode ficar endemoniado. Pode ser possuído por demônios. Tá? Então é muito perigoso o crente não querer perdoar. E é quando a gente fica pedindo tempo para poder perdoar alguém, irmão, agora não, vamos dar um tempo. Eu vou te perdoar, tal, e tudo, mas vamos dar um tempo, vamos, eu me espero um pouquinho, eu me acostumar, eu me lidar bem com isso e tal. Pois é, o tempo que eu quero para perdoar alguém é o tempo que eu dou para o diabo atacar a minha vida. Aí ele fala sobre a oferta, portanto, se estiver apresentando a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é eu ter contra alguém, alguém ter contra mim, sentir a dor dele. O irmão lá não, o irmão lá, ele tem ofensas contra mim. Se eu me lembrar disso, o Espírito Santo me faz lembrar. Deixa ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então vem apresentar a tua oferta. Ou seja, estou com a oferta na mão, está no culto. Eu vou entregar a oferta, eu coloquei lá no gasofilaço. Para entregar a oferta, eu me lembro, alguém tem alguma coisa contra mim. Aquela oferta não vai me dar uma resposta até que eu me reconcilie com meu irmão. Ela fica lá no memorial, esperando uma reconciliação, para que aquilo que eu ofertei traga uma resposta. Porque, olha só, guarde isso, toda oferta dá uma resposta. Toda oferta te dá uma resposta. Não existe oferta sem resposta. Existe resposta travada, resposta bloqueada. Entreguei a oferta e não aconteceu nada na minha vida. Por quê? Porque está bloqueada. E o que está acontecendo? É alguma intriga, alguma desavença. Alguém tem alguma coisa contra mim. Uma brincadeira que eu fiz, eu ofendi alguém, para mim foi brincadeira, a pessoa não foi. Uma coisa que eu fiz para mim não é nada, uma pessoa é alguma coisa. Eu tenho que respeitar os limites emocionais do próximo, não basear pelos meus limites. Porque tem coisas que podem me ofender, tem coisas que não me ofendem. Aí eu penso assim, não me ofende. Aí eu corri de pensar que não ofende ninguém. Mas não é assim. Nem tudo que não te ofende, não ofende os outros. Deve ofender também alguém. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Lembrou que alguém tem alguma coisa contra você? Vai te reconciliar. Ali entre em acordo sem demora com o teu irmão. 5:25 de Mateus. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Ou seja, era irmão, agora é adversário. Por quê? Toda contenda transforma irmãos em adversários. Toda contenda, toda intriga, toda ofensa transforma amigos e irmãos em adversários. E esse não é meu papel. Meu papel não é transformar ninguém em meu adversário. É transformar em irmãos e amigos. O diabo é que quer nos tornar adversários uns dos outros. Aí ele fala, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Aqui o caminho significa vida. Enquanto vocês estão vivos. Se reconcilie logo. Para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça. E sejas lançado na prisão. Quando a pessoa está lá, ofendida, né? E eu sei, mas eu não vou me reconciliar, e a pessoa começa a orar, Senhor, meu Deus, eu já pedi perdão, a pessoa não quer me perdoar. Pai, ajuda, toca no coração, quebranta o coração dele, para que a gente consiga andar junto, ter paz. Eu não aguento mais viver em desavença com esse irmão, ele é meu irmão em ti. Aí ele começa a orar, ele está te entregando para o juiz, que é Deus. Aí o juiz faz o quê? Entrega para o oficial, que é o Espírito Santo. Eles falam assim, ei, Espírito Santo, meu espírito trabalha na vida dele, porque tem alguém aqui se queixando. Tem alguém aqui falando de uma injustiça. Aí, o oficial de justiça, ou seja, aquele que aplica a justiça,
Não consegue ter êxito porque a pessoa está com o coração fechado. Está com o coração bloqueado. Não quer acordo. Não quer perdão, perdoar. Aí o que que faz o oficial de justiça? E sejas lançado na prisão. Aí o Espírito Santo permite que aquele crente seja lançado na prisão. Deixa eu perguntar, quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo, irmão? Espírito Santo, tá? Se o Espírito Santo levou Jesus para encarar tete a tete com o diabo, imagina um crente que não quer perdoar. Aí ele fala assim, ó, versículo 26, e em verdade te digo, de modo algum sairás dali, daquela prisão, enquanto não pagares o último centavo. Enquanto não for resolvido os detalhes pequenos dessa desavença. Até realmente liberar perdão de verdade. Irmão, não vale a pena perder um tempo desse, não. Quem não perdoa só perde tempo. Só atrasa a própria vida. Bloqueia tudo na vida. Só porque não quer perdoar. Aí ele vai falar agora de outra questão dentro da lei do reino de Deus. Tá? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, acrescento, eu complemento, eu vou melhorar a lei aqui. Para vocês que são do reino, não é adulterar fisicamente que é pecado, mas não. É olhar, desejar, adulterou. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, existe o pecado da cobiça e existe o pecado da inveja. A cobiça é inveja. A cobiça, irmão, é a mãe da inveja. A mãe da inveja. A inveja é o quê? É a infelicidade pelo sucesso de alguém. Esse é um nível de inveja. Porque existem vários níveis de inveja. Um dos níveis é eu ficar infeliz porque alguém está feliz. É eu ficar triste porque alguém está se dando bem. Isso é inveja. Outro nível de inveja é eu querer algo idêntico ao que a pessoa tem. Querer algo igual ao que o outro tem é inveja. Vou comprar só porque ele comprou. Eu vou comprar igual. Inveja. Cobiça é o quê? Cobiça é querer não algo igual, mas querer o que ela tem. Eu sei que eu posso comprar algo igual, mas eu quero o que ela tem. Isso é cobiça. Então, o camarada olhou para a mulher e cobiçou, quis para ele, se imaginou com ela, adulterou. Coloque assim, a lei de Moisés, você que está escrevendo, coloque assim, a lei de Moisés trata os atos. A lei de Moisés trata os atos. E a lei de Cristo trata as intenções. Ah, se eu não fiz, você quis, pecou. Ah, se eu não pratiquei, mas desejou fazer, desejei, pecou. Todo ato começa em uma intenção. Jesus decidiu tratar a raiz e não o fruto.
Ele vai agora na raiz do problema, não no problema. Por quê? Resolve o problema, mas se continua a raiz lá, vai ter de novo. Vai ter de novo. Mas se for na raiz e cortar o mal pela raiz, não nasce mais a coisa ruim. Deixei de fazer, mas continua desejando fazer, então ainda tem intenção ainda. Irmão Mário Magalhães tá sem áudio, né? Tá conseguindo me ouvir, irmão Mário? Levante a mão assim. Amém. Amém. Se você não conseguir falar, não tiver o microfone para você, você tem que sair e entrar de novo. Mas se não for falar, tudo bem. Né? Pode falar, pode escrever também. Aí tem um para você falar no chat, tá? Mas fique tranquilo que eu estou lhe vendo aqui, você está aqui na aula. O importante é você me ouvir. Consegue me ouvir direitinho, né? Consegue me ouvir? Acene aí com a mão. Amém. Ok, gente? Então, a lei de Cristo trata as intenções e a lei de Moisés tratava os atos. Ou seja, no antigo pacto, o homem olhar para a mulher, desejá-la, sonhar com ela, não era pecado, não era adultério. Só se ele praticasse o ato é que era pecado. Na graça, no reino, desejou, pecou. Cobiçou, pecou. Glória a Deus. Aí ele fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para a mulher, para cobiçar no coração, já adulterou com ela. Por quê, irmão? Porque, olha só, a cobiçar no coração. No coração. O que é isso? O que é o coração? Né? Nós temos o coração músculo, coração órgão, que é o que bombeia o sangue do nosso corpo, e tem o coração místico, o coração espiritual, que a Bíblia tanto fala. Esse coração espiritual, esse coração místico, ele tem quatro partes. Quatro partes. Primeira parte do nosso coração místico, intelecto. Intelecto. Segunda parte do nosso coração místico, emoção. Terceira parte, vontade. Quarta parte, consciência. Então, quando fala assim, como esse texto aqui, ó, e cobiçar no teu coração, ele está falando o quê? E você desejar cobiçar com a tua mente, teu intelecto, com as tuas emoções, com a tua vontade, com a tua consciência, adulterou. Pecou. Porque ele desejou com o intelecto, ele pensou, ele deixou que isso tocasse suas emoções, o desejo veio, ele teve vontade de fato tê-la e foi contra a sua consciência, porque a consciência é um tribunal que Deus colocou dentro de cada um de nós. Todo mundo tem um tribunal interno. Esse tribunal chama-se consciência. Você comete um pecado, você logo sente que você pecou. Sente que você falhou. Esse peso que você sente é um tribunal na tua consciência. Ela está ativa, dizendo: você errou, você errou, você errou. É aonde o Espírito Santo vai tocando. Você falhou, tem que se arrepender, tem que buscar perdão, tem que se reconciliar, tem que ajeitar isso aí. É na tua consciência. E se eu rejeito minha consciência, eu petrifico ela. Ao que acontece? Vou pecar e não vou sentir que é pecado. Vou ter como algo normal. Quando a minha consciência está petrificada, é quase impossível essa pessoa ser convertida, ser transformada, ser salva. Quase impossível.
Aí ele fala, 29, assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor para ti que pereça um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado na geena. Todo o teu corpo lançado na geena. Quando ele fala, se o meu olho direito me faz tropeçar, me faz pecar, eu tenho que arrancá-lo. Arrancar aqui não é o sentido literal. Eu chegar lá e arrancar meu olho, não. Aqui fala de eu ser sério com os meus pecados, eu ser severo com os meus pecados. Eu tratar como algo sério. A gente fica brincando com o pecado. Tem que ser sério com o seu pecado, não. Tem que ser radical com o seu pecado. É o que ele está querendo dizer. Seja radical com o seu pecado. Você não tem que ali passar a mão, tem que arrancar de você. É arrancar, tirar de você. E sabe o que isso quer dizer? Abandonar um pecado tem o mesmo peso de você arrancar um membro do seu corpo. Não, ninguém tem coragem de arrancar nenhuma unha. Por quê? Existe uma coisa chamada dor. Deixa eu te falar. Arrancar o pecado de você causa dor. É por isso que muita gente não quer abandonar o pecado, porque tem uma abstinência. Pecado constante, pecado comum tem uma abstinência. A carne fica tremendo. Há uma dor emocional muito grande, profunda para abandonar aquilo. Geralmente um pecado que nós costumamos praticar é porque nós gostamos, e tudo aquilo que nós gostamos a gente não quer abandonar. Ok? Então, arrancar um pecado de você dói tanto quanto arrancar um membro inteiro, um braço inteiro do seu corpo. Me diga uma coisa, você acha que faria falta você perder um braço? Acho que faria falta? Você sentiria falta perder um braço seu? Perder uma perna sua? Faria muita falta, irmão. Sabe? Tem gente que quando perde um membro entra em depressão. Porque não está acostumado a viver sem aquele membro. Tirar um pecado de você vai causar isso em você. Mesmo sentimento. Aquela falta, aquela vontade de fazer, aquela vontade de ter. Sabe? Parece que você perdeu algo precioso da sua vida. São os pecados domesticados que nós temos. Temos que arrancar. Por quê? Porque senão iremos para a geena. A geena aqui é um tipo da disciplina. Tem gente que vai ficar fora do reino por causa de um olho. Da forma como olha para as pessoas. Forma como olha. O homem como olha para as mulheres. A mulher como olha para os homens. As pessoas como julgam as outras com seus olhares. Ficam de fora do reino só por causa disso. Eu já falei, repito, ser salvo é simples. É só crer e confessar. Reinar é complicado. Tem que pagar um preço caro. Um preço altíssimo. Não é fácil conquistar o reino, não é. Glória a Deus. 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois é melhor para ti que pereça um dos teus membros. É melhor sofrer a dor de renunciar do que sentir a dor de perder o reino. Pois é melhor para ti que pereça um dos teus membros do que ir todo o teu corpo para a geena. Do que todo o teu corpo para a disciplina. Tá? É melhor você abrir mão de um prazer passageiro por um prazer eterno.
Porque a eternidade é um prazer que não se acaba nunca. É uma satisfação eterna estar na eternidade com o Pai. E foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ok? Agora, olha só. Olha o texto, irmão. Esse texto aqui, ele é muito, quer dizer, muito mal interpretado. Equivocadamente interpretado. Lê o texto com cuidado. Aquele que repudiar, 31, 5:31. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ó, existe o divórcio e existe o repúdio. São duas coisas distintas. Divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Tá? Divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Jesus não está falando de divórcio aqui, está falando de repúdio. De repúdio. O que é repúdio? É desprezar, é não querer mais, é sentir nojo, é não querer mais perto. Isso é repúdio. Desprezo, isso é repúdio. Quando eu desprezo alguém, estou repudiando essa pessoa. Quando eu não quero amizade com a, estou repudiando ela. Isso é repúdio. Tá? Aí ele fala que foi dita aos antigos: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Liberar com desprezo. Repúdia liberar com desprezo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia, ele não está falando que todo aquele que divorcia. Todo aquele que repudia, que despreza a sua mulher. Que libera ela com desprezo. Tá? Exceto por causa de fornicação. Desprezar a esposa sem ser um motivo de adultério ou fornicação não é aceito por Deus. Deus não aceita repudiar. Porque qualquer motivo. Não aceita. Eu desprezo ela. Por quê? Porque eu não quero mais. Eu não gosto mais. Eu repudio ela. Por quê? O que foi que ela... Qual foi... Em que ela ofendeu tuas emoções? Como foi que ela manchou o teu amor por ela? Então ele está dizendo assim, olha, Deus, o Pai, não concorda com repudiar por qualquer coisa. Só tem uma coisa que a pessoa, ela repudia e Deus, não é que Deus aceita, é que Deus ele vai entender, ele vai permitir. Aí, o que ele está dizendo? Vai repudiar, dê carta de divórcio. Libera de verdade tua esposa, a mulher. Repudiou o marido, libera, dê carta, tem que ter o divórcio. O que acontecia aqui, irmãos? Deixa eu explicar. Tá? O que acontecia aqui? O homem, judeu, casado, ele está falando naquela época, judeu casado, e agora ele não quer mais continuar com sua esposa. Ele quer liberar ela, quer mandar ela embora. Mas ele não quer divorciar. Ele só repudia, manda ela embora. E ela sai da casa do marido casada. Repudiada, mas casada. Ela foi embora da casa do marido porque foi expulsa, porque foi repudiada, mas continua casada. Ele não deu para ela a carta de divórcio. Só mandou ela embora. Vai embora. E por que ele não queria dar a carta de divórcio? Porque na hora que fosse apresentar ao sacerdote e ao juiz, 70% de tudo que ele homem tinha era dela. E o marido judeu não queria perder dinheiro.
Então, para evitar dar para ela 70% do que ele tinha, só mandava embora. Aí ela não podia ter nada dele. Por quê? Porque não tinha carta de divórcio. Aí Jesus está dizendo assim, olha, repudiar a mulher e mandar embora, não está divorciado não, viu? Se você que repudiou se envolveu com outra mulher, adultério. E ela que foi mandada embora sem divórcio, também adultera se casar, se envolver com outro homem. Para que não haja adultério, tem que ter a carta de divórcio. Jesus veio libertar as mulheres que estavam presas ao seu marido e que foi expulso de casa, não podia ser feliz com outro homem, por quê? Porque estava casada, só estava repudiada. Ninguém ia querer se envolver com mulher casada, porque sabia que era cometer adultério, e cometer um pecado desse trazia consequências, primeiro, pobreza. Um dos pecados que adultério traz é pobreza, miséria. Tá? Todo lugar que tem adultério tem miséria, tem pobreza. Os espíritos que consomem a riqueza vêm e entram com força. Então, Jesus está dizendo o quê? Eu vim aqui para parar com esse negócio de ficar repudiando a mulher. Não quer mais não? Dê a carta de divórcio. Deixa ela livre para casar com outro homem. Era o que ele estava falando, gente. Jesus, escute bem o que eu vou lhe falar. Jesus não falou contra o divórcio e nem falou a favor do divórcio. É uma decisão das pessoas. Tire da sua cabeça que divorciar é pecado, porque não é. Pecado é repudiar. Os dois estão casados, mas se odeiam, se repudiam. Eu conheço casais de líderes, e meu pastor que está aqui, o Bispo Marcos, sabe disso. Eu já compartilhei com ele isso. Eu conheço casais de líderes que a mulher dorme no quarto e o homem dorme no outro quarto. Cada qual no seu quarto. Pastores de igrejas. Tá? Isso é repúdio. Deus abomina essa prática. Para Deus, é melhor que haja o divórcio. Para acabar com essa parafernália de ficar repudiando um ao outro, brigando, degladiando, se odiando. Isso não é vida não, gente. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A Bíblia tem a carta de divórcio como uma libertação. É uma carta de libertação. A mulher está sendo liberta do poder de um homem que não ama ela. Para ser livre. E ser feliz. Tá? Porque o povo pensa assim, né? Já vi muitos falarem isso. Olha, divorciou, pode casar mais não, viu? Se você casar, você vai adulterar contra Deus. Mas o que é adultério? Eu sempre pergunto assim, mas o que é adultério? Adultério é uma pessoa casada se envolver com alguém que não é o seu cônjuge. Certo. Não está divorciado? Tá. Cadê o adultério aí? Se não está casado, como é que é adultério? Se não está casado mais. A pessoa que divorciou só com... A pessoa que separou de alguém de corpos apenas, mas não tem a cara de divórcio, se ela se envolveu com outra pessoa, ela comete adultério. De fato, comete adultério. Porque não tem a cara de divórcio, não está livre um do outro. Tá? E acredite, Deus, tá? É quando eu falo isso aqui, tem um líder aí que fica zangado comigo. Um bocado ficado, rapaz, isso é heresia. Como é que você fala um negócio de Deus, rapaz? Deus nunca fez isso. Aí eu abro a Bíblia. Aí engasga. Engasga a garganta, dá um nó, engole seco. Porque tem que ler, tá lá escrito. Deus divorciou-se 2 vezes e continua divorciado. Deus divorciou 2 vezes. Você acha que Deus iria falar contra algo que ele pratica, irmão? Deus divorciou-se de Judá, não, divorciou-se de Israel, casou com a irmã de Israel, que é Judá, divorciou-se de Judá.
mandou rasgar a carta de divórcio com Judá e está em processo de divórcio ou continua casado? Divórcio ou continua casado? Deus está nessa condição. Quem está entendendo? Levante a mão sim. Quem está compreendendo? Levante a mão sim. Pastor Oséias, Oi, bispo. Pode falar. paz, meus irmãos. O pastor Oséias está trazendo para nós, quebrando uma religiosidade que muitos de nós não sabíamos, esse peso dessa prisão, confundindo repudiar com divórcio. Em outras palavras, o pastor também não está dando uma palhinha para quem deseja divorciar, não. Casamento, ele deve ser honrado, respeitado, deve ser até que a morte separe. Mas é como diz o pastor, o que adianta viver casado e repudiando um ao outro, com nojo um do outro, brigando um com o outro, marido batendo na mulher. Então, em um caso desse, tem que haver o que? Um divórcio. Só que a religião ensinou a vida toda que não pode. Então, é muito importante esta aula, o que nós estamos aprendendo. Obrigado, pastor. Bem, meu pastor. Gente, quanta gente, quantas mulheres, quantos homens, que os filhos foram estragados, porque viram os pais viver o tempo todo em guerra, sem se amar, se odiando. E não se separaram porque a igreja diz, não, se separar é pecado. Se você divorciar é pecado. E a Bíblia fala que Deus, olha só, abra lá, Malaquias capítulo 2, vamos ler. Vou lhe mostrar aqui agora. Malaquias 2, versículo 16. Estão falando de um assunto que faz parte da constituição do reino de Deus. Diz assim, ó. Porque o Senhor Jeová, Deus de Israel, aborrece o repúdio. Gente, tiver divórcio aí, pode riscar, tá errado a tradução. No hebraico, a palavra no hebraico não é para divórcio, é para repúdio. Tá? Deus aborrece o repúdio. Não é o divórcio, não, é o repúdio que Deus aborrece. Ele odeia o repúdio. E aquele que encobre, agora veja só, fortalecendo aqui o que o bispo falou. E aquele que encobre a violência com o seu manto, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Olha só. Deus odeia, Deus aborrece o repúdio. E aquele que com o seu manto, o líder, aquele pastor, o casal chegou, pastor, ele bate em mim, ele me agride, ele me odeia, ele não me ama, sabe? Ele abusa de mim fisicamente, emocionalmente. Eu tô sofrendo. Aí eu posso fazer o quê? Pega o seu manto e fala assim, ó, você não pode se separar. Tem que aguentar, minha irmã. E tá pegando o manto dele e colocando sobre aquela causa. Deus também odeia o líder que faz isso. Tá pegando o manto, o ministério, a unção que ele tem de líder, forçando alguém a viver uma vida desgraçada, uma vida miserável, de sofrimento, de opressão, de maus trato, de violência. O texto está aí. E aquele que encobre a violência com o seu manto. Está falando do líder.
encontra um casal nessa situação e obriga a mulher, que a maioria das vezes são as mulheres, a viver com um homem desse, irmãos. Deus deu o repúdio do marido dela com ela, porque ele está batendo nela, agredindo ela, é repúdio. E eu dei o líder que encobre isso aí. Tá? Então o texto é muito claro. Não tem como você contradizer o que está dizendo a Bíblia. Tá? Lógico, se luta, se dedica para restaurar o matrimônio. Agora, quando tem, irmão, agressão, quando o homem ele é violento com a sua esposa, ele agride ela, não tem outra alternativa. É divórcio, irmão. Sabe? O pastor, que é pastor, recebe uma mulher assim e vê, constata que é verdade, ele tem que ir na casa do membro dele com a polícia. Para ele já ir preso para a delegacia. E trabalhar com ela, você quer divorciar, tem todo direito. Eu lhe aconselho a divorciar. Se ela não quiser, é ela que não quer. Ok? Mas esse tem que ser o papel do líder. Jeremias capítulo 3. Jeremias 3. Olha, irmão, existe um outro pecado gravíssimo cometido nessa questão. Você sabia que quando um casal, observe, estão casados, aí divorciou, divorciou. Aí ele vai ver com outra mulher. E ela talvez sim ou não. Ou então ela foi ver com outro homem. Estão divorciados, cada qual vê sua vida, cada qual. Então, agora com outra pessoa. Aí, eu já vi gente falando assim, vamos orar, irmão, para voltar. Porque vocês são de Deus, tá? Deus é com vocês. Não, você tem que se unir. Mas, irmã, ele já está com outra mulher. Não, tem que voltar. Aí começa a orar, 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 e a mulher esperando, orando, 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 orando. Deus fala assim, ó. Deus fala assim, ó. Quando um casal se separa e o homem deita-se com outra mulher, voltar para a primeira é abominação. A mulher separou, se envolveu com outro homem, deitou-se com ele, tiveram relação sexual, voltar para aquele homem que era seu marido, para Deus é abominação. É um matrimônio maldito. E todo lugar que aqueles dois casais estiverem congregando, a terra fica amaldiçoada. Pode até voltar, contanto que nenhum dos dois se envolveu com outra pessoa. Nenhum dos dois. Se envolveu, não pode voltar mais. Se voltar os dois juntos, abominação. Sabe o que é isso, abominação, irmão? É algo que é podre para Deus. É algo nojento para Deus. Algo que Deus nunca vai aceitar ou admitir. Ele não pode abençoar esse retorno. Agora, se não tiveram com ninguém, nenhum dos dois não casaram com ninguém, deitaram-se com outro homem, ela com outro homem, ele com outra mulher, pode voltar. Deus abençoa. Se não se envolver, tá? Se envolver, pode esquecer. Então, Jeremias 3 fala assim: e veio a minha palavra de Deus dizendo: se um homem despedir sua mulher com carta de divórcio, e ela o deixar e tomar outro marido, o seu primeiro marido voltaria a viver com ela? Esta terra não seria contaminada por isso? Entretanto, tu te prostituíste com muitos amantes e queres voltar para mim, diz o Senhor Jeová. Deus falando com Israel. Levanta os teus olhos até as altas colinas descampadas e vê se há algum lugar onde não te prostituíste. Junto aos caminhos os esperava sentada, como árabe sedento no deserto,
assim contaminaste a terra com as tuas fornicações e com as tuas malícias. Por isso, as chuvas foram retidas. Sempre que adultério, as chuvas de bênção são retidas. E não houve mais chuvas tardias. No entanto, mantens o atrevimento de uma prostituta e não te mostras envergonhada. Porventura não clamaste a mim até agora em prantos, meu pai, tu és o guia da minha juventude? Durará para sempre a tua ira, ou conservarás a tua ira até o fim? Eis que assim falaste, mas só fizeste coisas abomináveis, e seguiste o teu próprio caminho. Então, no dia do rei Josias, disse-me o Senhor Jeová, visto que fez a apóstata Israel, saiu para adorar sobre cada montanha elevada e debaixo de cada árvore frondosa fornicou. Depois de ter feito tudo o que me fez, disse eu, retornará para mim? Mas ela não retornou. E também sua irmã, traiçoeira Judá, testemunhou isso. E quando eu vi que além da apostasia, a rebelde Israel também cometeu adultério, então eu a repudiei, Deus falando, eu a repudiei, dando-lhe carta averbada, carta de divórcio. Coisa que a sua irmã, a desleal Judá, não temeu, senão que também foi e se entregou à fornicação. Olha o texto, irmão. Deus falando. A repudiei, a desprezei e dei a ela carta de divórcio, como ensina e manda a lei de Deus. Deus jamais quebraria a sua lei. Repudiou, dê carta de divórcio. Não quer mais? Dê carta de divórcio. Por quê? Israel adulterou contra Deus, com vários deuses. Deitou-se com vários deuses. Tá? Irmãos, os cultos que eram feitos nas montanhas. Por que o Senhor fala que adulterou? Porque a idolatria naquele tempo, os cultos que faziam-se nas montanhas e nos vales, eram cultos que envolviam sexualidade no meio. Você tem noção? Quando eles iam adorar Azera no monte, olha só, Israel fazia isso. Olha o que Israel fazia, gente. Iam para o monte adorar Azera, adorar Astarote, principalmente Azera, que é a deus da fertilidade, da produção da terra, da chuva, das primeiras chuvas, na mente dos povos idólatras. Ficavam ali, eles pegavam, faziam um buraco e colocavam um pau de cepo, uma madeira de cepo, roliça, redonda, bem no meio. E ficavam vários homens ao redor daquela madeira que foi colocada ali, tá? E eles ficavam nus, olhando para aquela madeira. Aí vinha uma moça virgem, nua, e ela subia aquela madeira e descia com o seu órgão genital esfregando naquela madeira e tinha que sangrar até sair sangue. Enquanto isso, os homens ficavam se masturbando vendo aquela mulher fazer aquilo. Era o culto a tal de Deus Azera. Irmão, como é que um povo que viu Deus fazer tantas maravilhas é capaz de fazer algo de tal tipo? O culto feito a Baal, todo mundo ali, os casados e solteiros, era um culto regado a muito sexo. Quando entrava no local do culto, ninguém era de ninguém. Podia se envolver com todo mundo, sabe? Beijar, realmente ter relação sexual. Ali o homem entendia, não é uma minha esposa. Ela é esposa de Baal. Baal Zebub, não pertence a mim. Ela pode me ver com qualquer homem. Quando ia fechar o culto, trazia um defunto para o meio daquele momento, daquele ritual. E alguém tinha que ter uma relação sexual com o defunto para incorporar Baal Zebub. Olha
Olha o nível que chegava Israel na idolatria, irmãos. Aí Deus fez o quê? Não tem outro jeito. É carta de divórcio. E divorciou de Israel. Tá? Então, o texto está aí. Por isso que eu digo, lute, porque assim, crente casa e na mente dele não tem tempo de divorciar. Ele quer para se manter casado. Mas o crente, ela ou ele, não pode ficar preso àquela pessoa se começa a vir o repúdio, começa a vir... Não pode, irmão. Tem que ser livre. Tanto com uma mulher. Foi o que ele veio fazer. Ele veio restaurar o respeito e a honra para com a mulher. Porque havia muitas repudiadas naquele tempo. Que não podiam casar porque estavam casadas, mas foram expulsas de sua casa. Então, a lei do reino veio tratar essas questões. Amém? Amém. Para evitar isso, pastor Oséias, é por isso que tem tantos estudos, né, para a mocidade, para os jovens, para não casar errado. Exatamente. Né? Trabalha muito isso aí. Semana passada, uma jovem me procurou e falou, pastor, eu deixei meu namorado porque eu entendi que não era de Deus. Inclusive, ela frisou a questão do apóstolo. Aprendi com o erro do apóstolo para mim não cometer o mesmo erro. E eu vinha protelando e eu sabia que não era de Deus, não tem a mesma chamada que eu tenho. Glória a E, Deus. e eu decidi obedecer a Deus. Fiquei maravilhado com a atitude dela. É isso, irmão. Isso muda tudo. Aleluia. Amém? Capítulo 5 de Mateus. Versículo, vamos falar agora de outro ponto aqui da terceira seção da Constituição do Reino de Deus. 33, 5:33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Fala de votos. Né? Não farás falsos votos, votos mentirosos. Mas o voto que você fizer, o juramento que você fizer, é um voto, tem que ser cumprido. Eu, porém, vos digo que de modo nenhum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, a vossa palavra assim sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Essas coisas de talvez, se, quem sabe. Não, ou é sim ou é não. Quem é do reino tem uma conversa clara e transparente. Sim, não. Talvez não. Ou é sim ou é não. Nos seus acordos, nas suas conversas, nas suas decisões, sim, sim, não, não. Por que sim, sim duas vezes e não, não duas vezes? Porque se você fala sim no começo, tem que ser sim até o final. Se você fala não no começo, tem que ser não até o final. Você não pode mudar de ideia. Você não pode deixar que circunstância altere a tua palavra. Toda vez que você faz um voto com o Senhor, diante de Deus, um juramento, um voto, um anjo te assiste nesse voto. Existe o anjo do voto, o anjo do juramento que o crente faz com Deus. Ele te assiste ali. E aí ele apresenta a Deus, ele fez um voto, ele fez um juramento. O Senhor abençoar nessa área, ele fará isso em gratidão, cumprirá a parte dele nesse acordo, nesse voto. Porque realmente o voto ele é um acordo, irmãos. Tá? Deus é o maior negociador que existe. Ninguém é mais negociador que Deus. E ele deu isso para nós. Ele colocou isso em nós. A habilidade da negociação. Sabe? Eu te mostrarei aqui muitos momentos em que Abraão negociou com Deus, Jacó negociou com Deus,
Isaac negociou com Deus, Davi negociou com Deus, profetas negociaram com Deus, Samuel negociou com Deus, reis que negociaram com Deus, e Deus, ó, tô junto, bora lá, faz a tua parte, vou fazer a minha, mas faz a tua parte. Então, quando você faz um voto com Deus, que é uma negociação, que Deus aprova, que Deus aceita, tá? Um anjo assiste você, e ele registra. Aí, esse mesmo anjo traz a parte de Deus e cumpre na sua vida. E ele só sobe quando você cumprir a sua parte. Olha isso, ele cumprir a parte dele. É um homem de palavra. É um homem que se ensina ou não. Esse é um homem justo. Mas se eu faço e não cumpro a minha parte, esse mesmo anjo fala para Deus: Senhor, ele não cumpriu. E já venceu o prazo da paciência. Então, eu vou destruir tudo que ele construiu. Eu vou tirar das mãos dele tudo que ele tem. Ele não cumpriu a parte dele. Irmão, pense num negócio terrível é não cumprir um voto. Tá? É uma coisa terrível. Capítulo 5 de Eclesiastes. Abra aí. Capítulo 5 de Eclesiastes. Versículo 4. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se compraz nos insensatos. Cumpras o teu voto. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Irmão, depois que votou, não interessa se você sabia, se você pensou nisso, não tem que cumprir. Fez o voto, Deus vira a parte dele, tem que cumprir tua parte. Ah, senhor, porque eu não pensei direito. Não interessa se você pensou ou não direito. Cumpre a tua parte. Não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne, para que não diga diante do anjo, o anjo, que foi por ignorância, eu não sabia. Por que razão suscitaria a ira de Deus contra a tua voz, de maneira que as obras das tuas mãos fossem destruídas? Não fica nada em pé, irmão. Tudo aquilo que você conquistou, depois do voto que você fez, é destruído. E o anjo, ele traz essa ira de Deus contra você, contra mim. Antes de voltar, pense bem, analise bem, raciocine, planeje, tá? Para que você não entre debaixo de um juízo que não tem como você sair dele. Então, se ensina ou não, se no começo, se no final, não no começo, não no final. Sustenta o que você fala. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Versículo 38 do capítulo 5. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso. Antes, a qualquer um que te fere na face direita, volta-lhe também a outra. Volta-lhe também a outra. Ou seja, dá mais uma chance para a pessoa. Te ofendeu, te magoou, te feriu, dá outra chance. Enquanto você tiver face para oferecer, continue acreditando. Ele percebeu que se continuasse dente por dente, olho por olho, ninguém ficaria com dente, ninguém ficaria com olho. Ah, pensou, irmão? Se continuasse assim, quantos aleijados, deficientes, cegos não haveria em nosso meio? Porque nós ofendemos uns aos outros, às vezes nem vimos isso acontecer. Então, ao invés de se degladiarem, ofereça outra face, ou seja, aceita o prejuízo. É o que ele está dizendo. Aceita o prejuízo, mas não perde teu irmão. Não permita que por uma briga, uma rixa, por um desacordo, uma desavença, o teu irmão se perca. Aceita o prejuízo, ganha teu irmão, que Deus vai suprir todas as tuas necessidades.
Essa é a vida de reino. Tá? Aí ele fala, e ao que levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Não seja apegado a nada. Entrega tudo. Não resista. Não brigue. Ou seja, se for para a coisa andar, tá falando de dois irmãos, dois crentes ali, dois cristãos. Um levou outro para o tribunal. Ah, ele tem que... Não, eu estou processando ele. E tal, e tudo. Ele não vai ter que pagar não sei o quê. Aí você está lá, você conhece o reino de Deus. Você é do reino de Deus, está lá sendo julgado pelo seu irmão. Processado por isso, você fala o quê? Não fiz isso não, eu vou processar também. Não, você faz o quê? Juiz, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pagar? Qual é a minha sentença? Eu aceito. Tudo bem, eu aceito. Aí você vai lá e aceita o prejuízo. Além de tomar a túnica, dá também a capa. Tá aí, meu irmão. Porque quando você fizer isso, meu amigo, o teu rei, o teu senhor, ele entra na causa. Mas quando você briga com teu irmão, ele não pode entrar. Porque o diabo já está lá. Aceita o prejuízo. Sei que é difícil, irmão, mas é necessário. Isso é vida de reino. Quer reinar? Tem que aceitar os princípios. Tem que aceitar as leis. Não é fácil você aceitar o prejuízo. Não é fácil. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Alguém está querendo te humilhar? Sabe, não. Sabe que você vai dizer não? Não, aí ele se impressiona, ele se assusta. Porque ao invés de você resistir, se levantar contra ele, você aceita aquela humilhação. Pastor, irmão, aquela humilhação. Aí é o que acontece, ele vai com você. Você ganha seu irmão. Aí quando você fala, eu vou se humilhar por você, me respeita, rapaz. Aí você começa a brigar e começa a confusão, Deus não pode entrar. Mas quando você aceita, entrega na mão de Deus, Deus age por você. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eita, irmão. Olha o negócio aqui. Pô. Dá a quem te pede, não fuja de quem vai te pedir emprestado. Olha o texto. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, o que significa isso? Eu dar a quem me pede, então, se eu sei que não vai me pagar, vou emprestar? Se você tem como emprestar, empreste, irmão. Mas não vai me pagar. Pois é. Quando você perdoa a dívida, Deus assume por você. Agora só não faz isso daí, Você não será prejudicado. Por quê? Porque quando você... E seja sincero, irmão. Você tem que ser sincero. Sabe que não vai te pagar? O que você faz? Você já conhece a pessoa? Irmão, eu não vou te emprestar. Por quê? Eu vou te dar. Por quê? Porque você não paga. Tá? Eu vou te dar. Eu sei que você não paga. Confronta ele. Mas não deixe de dar. Se não tem, irmão, não tem. E se eu tivesse, não te emprestaria, eu te daria. Porque eu sei que você não paga. Pense, irmão. Se ele ficar zangado com você, é problema dele. Mas é assim que se trabalha na lei e na justiça de Deus. São leis que falam do nosso, as leis diárias, da nossa prática diária. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar pelo bem dele, não pelo mal. Nem orar para que ele morra. É orar pelo bem dele. E aí, irmão, você consegue pedir o bem para quem te persegue, te calunia, fala mal de você? Irmão, é orar com sinceridade. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa ele poderosamente. Dá graça para ele, meu Deus. Te persegue, só fala mal de você, irmão.
Aí você ficar chorando assim, Senhor, Belpeno fala mal de mim, me persegue, meu Deus, faz alguma coisa, Senhor, entre nessa causa e tudo, meu Deus, mostra para ele que está na minha vida. Não, irmão, não faz essa oração, não. Ele está dizendo, ore pelo bem daqueles que te perseguem, que falam mal de você. Ora por eles. Você pensa que é fácil conquistar o reino? Não é fácil, irmão. Simples é ser salvo. Conquistar o reino é complicado. Amém? Abra comigo aí Gênesis capítulo 4. Quem está compreendendo, liga o áudio, diga amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Forte. Amém. Maravilha. Amém. Gênesis capítulo 4. Fala da história de Caim e Abel. Nós conhecemos bem essa história. Tá? Então Deus fala uma coisa interessante, que muitos interpretam equivocadamente. Quem pratica, quem é purificado pelo sangue de Jesus é justificado. Todos nós que estamos aqui somos justificados. O que é ser justificado? É Deus te fazer ser inocente, mesmo que você carregue culpas. Você cometeu pecado, você errou, Deus veio e falou assim, eu sei que você errou, mas eu vou te justificar. Você não pode ser condenado pelo que você fez. Eu te justifico. Então, todos nós aqui somos justificados, mas precisamos também ser justos. Como é que alguém se torna justo? Praticando justiça. Praticando as leis de Deus. O que é um justo? É todo aquele que pratica a justiça de Deus. É todo aquele que pratica as leis de Deus. E dentro dessa lei, está escrito dizendo que eu tenho que perdoar e orar pelo bem dos meus inimigos, dos que me perseguem, dos que falam mal de mim. Eu tenho que orar pelo bem deles. Se eu praticar essa lei, eu sou justo. Se eu não praticar ela, eu não sou justo. E só os justos vão governar. Os que não são justos, são salvos, mas não são justos, não vão governar. Serão disciplinados para poder serem transformados em justos. Tá? Então, capítulo 4 de Gênesis vai falar assim, versículo 9. Perguntou, pois, o Senhor, Jeová a Caim, onde está teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei. Sou, porventura, o guarda, o segurança do meu irmão? Então disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aleluia. Olha só, irmão. O sangue de Abel denunciou o assassinato que Caim cometeu contra ele. Só que o que o sangue de Abel falava para Deus, irmãos? O que o sangue de Abel falava para Deus? Veja também comigo aí, Hebreus capítulo 12. Versículo 22 a 24. Hebreus 12, versículo 22 até o 24. Não, quem encontrar, eu peço que leia, por favor.
Hebreus 12, versículo 22 e 24. Até o 24. Quem pode ler, por favor? Liga aí teu microfone e leia. Amém? Mas chegaste ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todo, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Até o 23. Isso, até o 24, pode ler. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Diz que o sangue de Jesus Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só, irmão, o que está querendo dizer? Quando Deus fala assim para Caim, cadê teu irmão? Não sei, senhor. Não sou segurança dele, não. Para me saber onde é que ele está, não. Mas foi ignorante. Tá? Aí Deus fala, olha, porque o sangue, teu irmão, está clamando a mim, desde a terra, e está falando teu nome. O sangue dele grita teu nome. Está falando por você, não contra Caim. O sangue de Abel, que era um justo, clamava assim, Senhor, perdoa meu irmão Caim. Resgata meu irmão Caim. Por que você acha que Deus não matou Caim, irmão? E esperasse Sete nascer, que era o irmão, o filho que substituiu Abel. Por que Deus não matou Caim? Porque o próprio sangue de Abel pedia pelo perdão de Caim. Não pedia por vingança. Não pedia pela morte de Caim. Não pedia pelo perdão dele. Pedia pelo resgate de Caim. Perdoa. Resgata meu irmão. Aí esse clamor denunciou. Ele pecou contra seu irmão. Aí lá em Hebreus, como foi de agora, no versículo 24, capítulo 12, fala que o sangue de Jesus clama melhor que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, irmãos, quando Caim foi expulso da face de Deus, ele foi expulso da presença, foi expulso da face e foi expulso para a terra. Ele andou errante e vagabundo pelo mundo. Só que não podia ser morto, não podia ser possuído por demônios, porque o sinal que Deus colocou em Caim era um sinal que demônio nenhum podia possuir Caim, era um sinal que ele não podia ser morto por nenhum homem. Tá? Aquilo transmitia essa mensagem, esse temor. Demônios olhavam e ficavam com medo e não possuía Caim. Aí, quando ele andou errante pelo mundo, ele foi, construiu cidade. A Bíblia diz que ele foi e voltou e ficou na porta do Éden, armou sua tenda e morreu ali. Morou na porta do Éden. Ou seja, o sangue de Abel trouxe Caim até a porta do Éden. Mas ele não podia entrar no Éden, mas ficou na porta. O sangue de Jesus, além de alcançar todos que creem, porque o sangue de Abel só alcançou a vida de Caim. O sangue de Jesus alcança a vida de todo aquele que crê. E não nos traz para a porta, nos traz para dentro da presença de Deus. Por isso que é maior que o sangue de Abel, o sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Então, o meu clamor por aquele que me persegue é, Senhor, traz ele para perto de ti. Traz ele para mais perto do Senhor. Para sentir o que eu sinto quando eu estou diante do Senhor. Tua presença, teu amor, tua paz. Ele precisa disso, Senhor. Esse tem que ser o nosso clamor pelo nosso irmão. Segundo a lei do reino de Deus. Aleluia. Veja, irmãos,
como a lei do reino é poderosa, é extraordinária. Aleluia. Aí ele fala, quando eu oro pelos meus inimigos, quando eu amo os meus inimigos e oro por eles que me perseguem, aí ele fala, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Aí a gente fica assim, ó, olha só, olha como é que nós somos. Senhor, Beltrano, sabe, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, tudo de errado. E o Senhor abençoa ele. Né? O Senhor tem me abençoado. Né? Eu tenho andado justo, se eu tenho feito isso aqui, eu tenho praticado a tua palavra. Mas Beltrano não se esforça para nada do Senhor. Como é que o Senhor abençoa ele? É porque Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus faz o sol nascer sobre bons e ruins, bons e maus. Aleluia. Deus não tem problema com o pecado de ninguém. Deus não tem problema com o pecado de ninguém. A gente é que tem. Mais com os dos outros que com os nossos. Os crentes se preocupam mais com o pecado do seu irmão que com os seus próprios pecados. Ele vira juiz dos pecados alheios, mas não vira juiz do próprio pecado. Do próprio pecado ele é advogado, não é juiz. Quer encontrar uma justificativa, uma explicação, mas quando é o irmão que peca, não, isso aí tem que pagar, não sei o que, vai ter que... Não, Deus. Mas quando é eu que peco, misericórdia, Senhor. Seja radical com os seus pecados, não com os dos outros. Aleluia. Amém. Aí ele fala, 48, portanto, sede vós perfeitos. 5:48. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eita, irmãos. Está vendo aí? Sede vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito, vosso Pai Celeste. O que é isso, irmão? O que significa isso? Como que eu vou ser perfeito como Deus? Não tem como, irmão. Ele não está falando de conduta. Ele fala assim, ó. Ele está falando sobre amor, entenda isso. Ele está falando sobre perdoar, orar pelo bem dos inimigos. Isso é amor. Você tem que ser perfeito no amor. Você tem que ser perfeito em amar o seu irmão. Tem que ser maduro para suportar as ofensas e traições e ser perfeito no amor com seus irmãos. Você não pode ser falho no amor, tem que ser perfeito no amor. Se você for falho no amor, você é falho em tudo. Tá? Deus quer perfeição em nós, na prática do amor. Amar de verdade. Amar a todos. Seguir a paz com todos, não é só com alguns que você seleciona, é com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ser perfeitos no amor. Amém? Quarta sessão. A gente vai só começar aqui. E aí, em uma outra aula que for possível, falar sobre reino um pouco mais, já falar um pouquinho mais sobre essa sessão. Tá? Quarta sessão. Capítulo 6, versículo 1 ao 18. Pegar só os pontos cruciais. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Olha só, ele está falando para nós praticarmos justiça, praticarmos as leis, mas não para que os homens vejam com o fato de queremos ser glorificados por eles, bem visto por eles. Não, não é isso.
Pratique justiça porque você é filho de Deus. Porque você é filho do reino. Eu pratico justiça porque eu sou salvo. Justiça é obra de salvo. Não é obra que salva, não. É obra de salvo. De quem é salvo. A prática de justiça. Então, eu não vou praticar para que as pessoas vejam e me elogiem e me elevem no seu coração. Não. Não é para que tem que fazer, não. Aí ele vai falar que tipo de justiça tem que praticar. Que tipo de lei eu tenho que praticar. Olha só, irmão. Aqui são mandamentos que eu tenho que praticar. Você tem que praticar. É do reino. Tem que praticar essas leis aqui que ele vai falar agora. Tá? A quarta seção fala a respeito de leis, a respeito dos feitos justos do povo do reino. Obras justas, práticas que eu tenho que fazer em resposta de obediência à lei de Deus. Primeira, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, ao deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Olha só. É mandamento praticar tzedaká. É mandamento ofertar. Porque esmola não é a nossa visão ocidental. É na visão oriental. É um tipo de oferta. É uma oferta de justiça. Alguém está em necessidade e eu vou lá e oferto na necessidade dele. Essa oferta vira uma profecia de que as coisas para eles estão perto de melhorar. Que Deus vai já mudar a condição da vida dele. Mas eu tenho que praticar ofertas porque a oferta é mandamento do reino de Deus. É prática de justiça. Tá? Para que a tua esmola fique em segredo e teu pai que vê secretamente te recompensará. Porque se eu vou lá, oferto na vida de alguém, aí quando eu vejo meu amigo, falo assim, rapaz, aí a pessoa lá abençoa, rapaz, meu plano melhorou, não foi? É porque eu ofertei na vida dele, eu fui lá e ajudei, né? Fiz uma oferta e tudo. Nossa, rapaz, você é uma bênção. Essa é a tua recompensa. Deus queria te abençoar com algo elevado, mas quando alguém te elogia pelo que você contou, a tua bênção é aquele elogio. Você perde o que Deus queria te dar. Você perde o que Deus queria prover para você. Quando conta com a intenção de ser elogiado, quando conta querendo ser visto, perde a bênção. Mas quando você compartilha para incentivar alguém a fazer também, isso é válido. Quando é para motivar outros a fazer o mesmo, isso é válido. Mas contar para se gloriar, perde a bênção que Deus queria dar. Ok? Aí ele fala, eu falei aqui no começo, né? Então, escute, você não ofertar, não praticar tzedaká é pecado. Quando eu me restringo, eu me fecho, não vou ofertar, não vou entregar, eu estou pecando. Por quê? Porque Deus me deu para dar. Melhor é dar do que receber. Como é que eu administro o recurso de Deus? Entregando. Não é juntando. Deus não quer que ninguém junte riqueza. A não ser que tenha um propósito. Tá? Você quer suprir algo, você quer fazer algo, você está guardando para fazer aquilo. Propósito. Mas guardar por guardar e ter muito, não é para que Deus dá, não. Deus dá para você praticar tzedaká, praticar a oferta de justiça. Praticar, participar das contribuições. Aleluia. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa.
Mas tem gente que ora, e as coisas não acontecem porque ele faz questão que o povo saiba que ele é de oração. Eu oro tantas horas, eu oro tanto tempo. Deus não abençoa essa pessoa, porque o elogio que ele recebe é a bênção que ele conquistou. Deus queria abençoar, mas não pode porque a pessoa foi elogiada e buscou elogio ao contar que é de oração. Aleluia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento íntimo, e fecha da porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, pois presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vive repetindo. Deus não é surdo, Deus está ouvindo. Aleluia. Tem muita coisa para falar com Deus do que só uma só. Tudo que precisa falar, só aquilo. Não, irmão, Deus já ouviu. Evita as vãs repetições. Não seja um católico apostólico romano, que só sabe repetir. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a ele. Ele já sabe. Portanto, orai vós assim. Aí ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. A oração do reino. Aqui é a oração do reino. Não é para repetir essa oração, não. Ele está mostrando como deve ser a minha vida quando eu oro. A oração do reino. O que eu tenho que entender aqui, irmão? O que ele está ensinando? Portanto, orai vós assim. Pai nosso que estais no céu. Duas coisas que eu tenho que entender quando eu for orar. Deus não é somente meu pai. Existem outros de quem ele é pai. Eu não posso pedir só para mim. Eu tenho que pedir também pelos meus irmãos. Por isso não é pai meu, é pai nosso. É orar lembrando dos meus irmãos. Orar pensando nos demais santos que existem na terra. Nos demais salvos que existem. Pai nosso, meu, é de todos aqueles que converteram. Olha a Sofia aí. Essa abençoada Sofia. Segunda coisa, Deus está no céu e você na terra. Tenha reverência quando for falar com Deus. Tenha respeito quando for falar com Deus. Tenha temor ao falar com Deus. Pai nosso que está nos céus. Entenda que ele é superior. Você é inferior a ele. Então tem que ter o respeito, a reverência na oração. É isso que ele está falando. Santificado seja o teu nome. Ou seja, eu não vou falar disso agora porque requer um pouco de tempo. Trazidas ofertas sejam ao teu nome. Irmão, pessoas que oram não tem... Olha só, escute isso aqui. Falta de oferta trava a resposta de oração. Deus não atende pessoas que oram, mas que não são ofertantes. Santificar o nome de Deus é trazer ofertas em nome de Deus. Aí eu vou lá, Senhor, meu Deus, me abençoa, mas eu sou duro para ofertar. Deus não vai me responder, irmão. Trazidas ofertas sejam ao teu nome. Eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. Porque querer o que o céu tem para me dar é fácil. E querer dar de mim para o céu. Tá? Tá falando disso aí. Venha o teu reino. Eu tenho que desejar o reino de Deus na minha oração. Desejar o reino de Deus na minha oração. Eu não posso ver o meu reino, o meu mundo apenas. Só pede para cá. Ah, se eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E o reino, irmão? Como é que fica o reino de Deus? Se o que você quer não é para investir no reino, se o que você quer não glorifique nem expande o reino, Deus não tem por que te dar. Venha o teu reino. Porque temos que dissipar um reino maligno que tem aqui na terra. O diabo. Pense no reino de Deus quando você for orar.
Seja feita a tua vontade. Sempre vai orar buscando a vontade de Deus, não a sua. Deus não tem compromisso, guarde isso. Deus não tem compromisso com a tua vontade, só com a dele. Abra a mão da tua e abraça a dele, e as coisas vão dar certo. Seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. No céu, Deus não é questionado. Irmão, o único ser que questiona Deus somos nós. De falar assim para um anjo, faz isso, ele não faz questão, não faz pergunta. Mas por quê? Não faz isso. Anjo obedece, porque ele confia plenamente em Deus. Nós é que é diferente. Meu filho, faça isso. Mas por que, senhor? Mas por que tem que ser eu? Mas senhor, o senhor tem certeza? Estamos questionando Deus. Desse jeito. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, antecipa-nos o pão do sábado. Porque o pão do sábado, tá levando em consideração que o Shabat, o pão do sábado, ele é multiplicado. É o mesmo que falar, multiplica o meu pão hoje, Senhor, para que eu não tenha necessidade amanhã. Deus te proveu hoje o que você vai precisar amanhã. E perdoa-nos. Oração de quem ora, a oração do reino. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Dívidas que você não consegue pagar. Deus só pode te perdoar se você for uma pessoa que sabe perdoar quem te deve. Quantas dívidas que alguém tinha contra você, você abriu mão? Ou você preferiu ficar intrigado ao invés de perdoar a dívida? Quando você vê que alguém não vai conseguir te pagar, perdoa, irmão. Para que haja paz e Deus venha te ajudar nas tuas dívidas. Deus paga as tuas dívidas quando você perdoa quem te deve. Vou repetir. Deus paga as tuas dívidas quando você perdoa quem te deve. Aleluia! Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Olha lá. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Era isso que ele queria falar quando falou sobre a oração, que muitos chamam de Pai Nosso, mas é a oração do reino. A forma de orar do reino. Tem esses princípios que eu falei para vocês na oração. Vamos, portanto, tirar nossa preciosa, abençoada foto. Deixa Deus te ver. Mostra tua face. Vem tirar essa foto aqui, irmão. Em nome de Jesus. Liga tua câmera aí. Não temas. Tu é bonito porque tu tem Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Sorriso. Aleluia. Vou tirar aqui uma. Marcar. Maravilha. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo, por mais esse dia de estudo. Que Deus possa ter abençoado sua vida, te dado revelação e entendimento nesta palavra. Eu quero pedir ao nosso bispo Marcos que ore, agradecendo a Deus por mais um dia de aula. Amém, meus irmãos. Estão aí? Pode dar um glória a Deus? Pode ligar o microfone e dar glória a Deus. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma Glória a oração Deus. vamos fazer uma oração muito sincera, irmãos, porque é muito profundo tudo que a gente está aprendendo. Eu fico assim preocupado com tantos quesitos para reinar e entendendo ao mesmo tempo que a gente é tão pecador
Nós erramos tanto, falhamos tanto. Mas aí, pastor Oséia, me consola quando o senhor disse que o sangue de Jesus clama ainda mais forte do que o de Abel. Então, a gente é resgatado, é perdoado, e que a nossa consciência nunca fica cauterizada. Aleluia. Hoje nós aprendemos, inclusive, sobre as 4 partes, o intelecto, a emoção, a vontade, a consciência, e a gente quer que Deus venha continuar trabalhando em nós, que possamos ser sensível. O fato de Deus não te dar trégua, todo dia está te cobrando a santificação, é sinal que você vai reinar. Aleluia. É o Pai corrigindo você. Vamos falar com o Senhor, Senhor nosso Deus, no nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado Pela tua palavra, Senhor. Quando olhamos o Pai Nosso, que foi a conclusão de nossa aula, esse Pai Nosso é simplesmente um modelo, meu Pai. Glória a Deus. Como devemos orar? Meu Deus. Conosco, abençoe cada aluno. Nós queremos chegar aonde o Senhor já projetou para nós chegar. Deus, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos. Glória a Deus. Nosso professor Osés, continua, meu Pai, dando para ele tanto conteúdo que ele tem passado para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor perdão, pedimos graça, pedimos misericórdia, porque nós queremos ser mais que vencedores. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz a todos, boa noite, uma ótima semana para todos vocês. Qualquer coisa é só perguntar no PV ou no grupo. Amém? Amém. Fiquem todos na paz, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.